Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo número 1. Gênesis capítulo número 1. Verso de número 27. Gênesis capítulo de número 1, verso 27. Lucas, por favor, já coloque a apresentação na tela. Gênesis capítulo 1, verso 27 diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, rogamos a Ti que abençoe, Senhor, todos nós que aqui estamos, com a iluminação da nossa mente, Senhor, a fim de compreendermos Tua palavra e sermos edificados por ela esta noite. Opera sobre nós, Senhor, e nos dá, Senhor, o conhecimento da Tua verdade, e que por ela sejamos guiados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, esta noite, foi proposto a mim refletir com vocês sobre a homossexualidade e a Bíblia. E o motivo de eu começar com esse texto em Gênesis capítulo 1, porque diz respeito à criação do ser humano. Então, quando o Senhor fala que criou Deus, pois o homem à sua imagem e semelhança, este primeiro homem, esse termo homem, em primeiro lugar, tem a ver com o ser humano, tá bom? Ser humano. Depois, logo a seguir, ele diz: a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Aí, esse termo homem e o termo mulher, esta palavra homem e esta palavra mulher, tá bom? No original hebraico significa macho e fêmea, tá bom? Então, aqui mesmo Deus já faz uma distinção no ser humano, chamando um de macho e outro de fêmea. Já no capítulo 2, na descrição da criação do homem, de como o homem foi formado do pó da terra, depois recebeu o sopro divino em suas narinas e aí ele passou a ser alma vivente, é dito também que depois Deus deu autoridade para ele nomear todos os animais que havia criado. E quando ele começou a ver os animais e nomeá-los, ele percebeu que não encontrou alguém semelhante a ele. E o texto bíblico diz no capítulo 2, isso todos nós já conhecemos também, que Deus deu um sono em Adão, tirou uma de suas costelas, formou a mulher e trouxe para ele. E quando apresentou a ele, ele a viu e se admirou da beleza da mulher, e assim exultou, dizendo: esta sim é osso do meu osso e carne da minha carne, por isso vai ser chamada de varoa. Então ele mesmo nomeou a mulher como sendo varoa. E nós vamos perceber então que no princípio da criação, o que diferencia um do outro, simplesmente é a nossa anatomia. O macho tem a genitália masculina e a fêmea tem a genitália feminina. Aí, salvo algumas outras propriedades que, quando se estuda biologia e medicina, se compreende mais detalhadamente, nós percebemos esta realidade, tá bom? Que o macho é macho e que a fêmea é fêmea. E quando Deus fez isso, Ele fez com um propósito. Ele fez com o propósito que o homem não fosse só, e que tivesse uma auxiliadora idônea e que lhe completasse ou complementasse. É tanto que o texto diz, na instituição do casamento, que o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e se torna uma só carne. Então, só a possibilidade de se tornar uma só carne quando é um homem macho com uma mulher fêmea. Não se torna uma só carne, macho, nem fêmea. Além disso, Deus também deu o propósito da procriação. Isso só acontece com o macho e com a fêmea. Tá? E tudo isso foi instituído por Deus no princípio. E o capítulo 1 e 2 retrata sobre isso. No capítulo 3 de Gênesis, é onde acontece a queda. Onde Adão desobedece a Deus e o pecado entra. E quando o pecado entra, então ele corrompe o gênero humano. O homem passa, então, a sofrer influências do mal e abandona o seu Criador e procura viver a sua própria revelia. Daí, então, ele mesmo tenta construir um padrão de vida para ele.
E é a partir da entrada do pecado, então, que surge essa questão da homossexualidade. A primeira menção, tá bom, desse nome para nós, que esse nome aqui é novo, essa palavra inglesa, homossexual, tá bom? Ela é derivada de duas outras palavras. A palavra do grega homo, que significa mesmo, e a palavra latina sexus, que significa sexo. Então, homossexual, portanto, significa atividade do mesmo sexo. Homem com homem ou mulher com mulher. Tá bom? A palavra homossexual tem a ver com isso. Aí, Lucas, eu estou tentando passar isso. Na linguagem de hoje, os homossexuais masculinos são frequentemente chamados de gays. E as homossexuais femininas, lésbicas. Tá bom? Então, os homens são chamados de gays e as femininas são chamadas de lésbicas. E essa palavra homossexual é de origem relativamente moderna para nós. Ela tem sido cunhada pela primeira vez por volta de 1890. Então, é bastante nova essa palavra. Nós não vamos encontrar a palavra homossexual na Bíblia. Visto que a Bíblia é uma língua bastante antiga, ela foi criada em uma língua antiga e que ela foi traduzida para vários idiomas, mas o seu idioma original, tanto o hebraico do Antigo Testamento, quanto o grego do Novo Testamento, não vai ter esta palavra homossexual, tá bom? No entanto, apesar de não ter esse termo homossexualidade, as Escrituras, elas falam sobre isso, elas estão familiarizadas com essa atividade do mesmo sexo, e em cada ocasião em que é referida, a ela é condenada. Então não há uma aprovação de Deus para a homossexualidade. E o primeiro caso onde aparece isso, tá bom? Está em Gênesis capítulo de número 19. Então eu gostaria que você fosse para lá. Gênesis capítulo de número 19. O contexto aqui, tá bom? É a história de Abraão e de seu sobrinho Ló. Seu sobrinho Ló separou de Abraão e foi morar nas campinas de Jordão. Depois ele se mudou para a cidade de Sodoma. E no capítulo de 19, o Senhor envia seus 2 anjos para ir ver a situação pecaminosa da cidade. Aí, é bom lembrar também que esse termo Sodoma, o nome da cidade, tá bom? Tem a ver com sodomia. Sodomia é uma palavra que significa coito anal, tá bom? Relação sexual pelo ânus. Sodomia tem a ver com isso, significa isso. Então, quando é designado na Bíblia uma cidade com essa palavra, Sodoma, então entende-se que esta cidade, ela tinha como hábito esta prática. Há uma vivência da sodomia na cidade de Sodoma. E não é somente esse tipo de pecado que está presente na cidade, porque Ezequiel também fala que ela era arrogante e orgulhosa, a cidade, os moradores da cidade eram assim, tá bom? Mas o que acontece nesse episódio do verso 4 ao verso 8? Os 2 homens chegam na cidade e chegam até a casa de Ló, e Ló convida eles para passar a noite lá. Então, no verso 4 diz: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noite entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Então, veja que os moradores da cidade perceberam que havia 2 visitantes, e aí eles foram bater na casa de Ló para abusar dos homens, para manterem relações sexuais com os homens, tá? E este é o fato relatado nestes versos, tá bom? Aí o que é que Ló faz? Ló sai à porta, fecha a porta atrás de si e diz: meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente.
Isso está no verso número 7. Aí no verso 8 ele diz assim: tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei, tratai-as como bem vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. E aí nós percebemos que o intuito era de manter relação sexual com os homens, porque Ló oferece 2 filhas virgens, para que os homens pudessem até abusar delas, mas que não abusassem dos homens. Tá bom? Aí o resultado disso, né? O resultado disso é que os homens ferem de cegueira aqueles homens que estão querendo abusar deles, puxam Ló para dentro da sua casa, ordenam a Ló que ele saia da cidade com sua família, porque toda a cidade será destruída. E é o que acontece. Cai fogo e enxofre do céu, e Deus destrói Sodoma e as cidades circunvizinhas que estavam contaminadas pelo pecado da sodomia ou da homossexualidade. Esse foi o primeiro relato aqui, tá bom? Em Gênesis capítulo 19. Aí, o que a gente tem em mente então? Que já naquela época, nas demais civilizações, à volta, o povo praticava a homossexualidade. E obviamente, quando a Bíblia relata sobre isso, se trata mais de casos dos homens, ou do caso masculino, tá bom? Do que lesbianismo. É mais em relação ao homem que isso acontece, tá? Aí isso se espalha de tal maneira que os cananeus, os habitantes da terra de Canaã, também começam a ter essas práticas. Aí então, depois disso tudo, a história continua. Aí vem o nascimento de Isaac, depois de Esaú e Jacó, de Jacó seus filhos, forma a grande nação, vai para o Egito, é escravizada, Deus liberta por Moisés, envia para o deserto, e Deus agora vai dar a terra prometida, que é a terra de Canaã. Mas Deus dá um código de lei dizendo: vocês não devem fazer o que os habitantes da terra de Canaã fazem, porque eu sou o Senhor vosso Deus, e eu sou santo. Então vocês também têm que ser santos. Aí o que é que Deus faz? Deus dá um código de lei. E nesse código de lei, uma das leis acerca disso se encontra no livro de Levítico. Levítico capítulo 18, vamos para lá. Levítico capítulo 18. Estão alguns mandamentos que Deus fala aos filhos de Israel. É importante notar, tá bom, que em Levítico existem mandamentos para os sacerdotes e existem mandamentos para a nação de Israel. E no capítulo 18, no verso 1, Deus fala assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor. Verso 3: não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos, farei segundo os meus juízos. Tá bom? Capítulo 18, verso 1 ao 4, fala sobre isso. Então, uma ordem para os filhos de Israel, para o povo de Deus, não fazer como aqueles outros povos fazem. Aí, no verso de número 22, é dito assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Esta palavra, abominação, é uma palavra que denota assim, um repúdio de Deus. Tá bom? É algo que Deus repudia, é algo que Deus não aceita de forma alguma. Então, ele dá a ordem de que o homem não deve se deitar com outro homem como se fosse mulher. Isso é a lei contra a homossexualidade. Tá bom? Só que aqui não há pena, diz apenas que ele não deve fazer isso porque é uma abominação. Mas no verso 13 do capítulo 20, tá bom? Ele vai dizer que se o homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos terão praticado abominação, aquilo que está em Levítico 18, e certamente serão mortos, o seu sangue será sobre eles. Aqui já há um juízo de Deus para quem praticasse a homossexualidade no meio do povo de Deus. A sentença é a morte. E não é a morte somente de um, é a morte dos dois.
do homem, que é o parceiro ativo, e do homossexual, que é o parceiro passivo. Eles devem ser condenados. Tá bom? Condenados. Por quê? Porque é abominação. Deus não aceita e não concorda isso de jeito maneira, tá bom? Então, veja que nós já estamos caminhando na Bíblia, e no Velho Testamento já existe leis, tá bom? Existe o caso que aconteceu lá em Gênesis 19, aí Deus salva o povo, dá a lei ao povo proibindo isto. É proibido por Deus, Deus não aceita isso, é abominação. E quem pratica deve ser condenado à morte, a pena capital. Ele fala sobre isso. Aí, também existe um outro texto, que é Deuteronômio capítulo 22, verso de número 5. Deuteronômio capítulo 22, verso número 5, vai dizer assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar mulher, porque qualquer que faz estas coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Pela sentença, tá bom? Abominável presente no texto, não diz respeito a essa questão de, vamos supor para nós, porque antigamente o vestuário feminino era diferente do masculino, tá bom? Dessa questão de mulher usar calça, ou mulher não poder usar calça porque é roupa de homem, não tem a ver com isso. O intuito aqui, e o que é interpretado aqui, é a intenção da mulher se vestir como homem para ser homem, e do homem se vestir como mulher para ser mulher. O travesti, tá bom? Travesti, o sentido bíblico é esse, por isso que é tratado como abominação, porque naquele tempo se vestiam túnicas, mulheres vestiam túnicas e homens também vestiam túnicas de homens, eram túnicas, eram roupas que pareciam um vestido longo que eles usavam. Então havia pouca diferenciação nisso aí, mas quando o texto bíblico fala a respeito da mulher não usar roupa de homem, nem o homem veste peculiar mulher, porque qualquer que faz estas coisas é abominável, aí tem a ver com a intenção de cada um em querer reverter sua sexualidade, tá bom? Ou perverter a sexualidade, e aí Deus proíbe estas coisas, porque há no coração deles a intenção de ser assim. Aí, caminhando mais ainda no Velho Testamento, nós vamos encontrar um episódio, outro episódio lamentável que acontece no livro de Juízes. Nós começamos no princípio, vimos o que Deus criou, o que o pecado fez com o homem, a corrupção que ele fez. Nós vimos o primeiro caso em Gênesis 19, e que os habitantes da terra de Canaã praticavam estas coisas. Vimos que Deus instituiu um mandamento proibindo isso, porque é abominável, e quem praticasse deveria ser conduzido à morte. Aí agora já passamos da lei, já estamos no livro de Juízes. O livro de Juízes significa que o povo de Deus já entrou na terra prometida, já tomou posse da terra, e agora o seu líder Josué morreu. Agora eles estão sem liderança, então cada um começa a fazer o que bem entender. E no capítulo 19 há um evento, tá bom? Que acontece com um levita, que ele vai peregrinando com sua esposa, sua mulher, sua concubina, e ele vai passando pela terra dos benjamitas, a tribo de Benjamim. E existe alguns homens de Belial naquele lugar, alguns homens maus, alguns homens carregados de pecado, tá bom? Que fazem o seguinte: enquanto eles estavam lá, eles chegaram à cidade, e para tornar mais claro para vocês, é como se eles estivessem chegando numa cidadezinha. Quando você chega numa cidadezinha, o que é que você encontra de primeira assim na cidade? Uma praça, e para nós aqui uma igreja católica, né? Mas naquele tempo não tinha igreja católica, mas uma praça. Então, esse senhor chegou com sua esposa, e seus jumentos, seus camelos, etc., e não encontrou ninguém que hospedasse eles. Então, eles vão para a praça da cidade, para dormir na praça da cidade. Aí um senhor daquela cidade vem do campo, ele foi trabalhar no campo e vem para sua casa. Quando ele vê esse viajante, ele convida ele para sua casa. Então ele acolhe o viajante,
a esposa do viajante, dá alimento para eles e dá acolhidas a eles. Os homens maus daquela cidade viram, souberam disso e foram bater na casa deste homem. Chegando lá, tá bom? Enquanto eles se alegravam o coração, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, bateram a porta e disseram ao ancião, dono da casa: traz cá para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Olha o que é dito: traz o homem para fora, porque a gente quer conhecer ele. Essa palavra conheçamos ali é a conotação de relação sexual, tá bom? É como é dito com Abraão. Abraão conheceu Sara e aí ela concebeu. Isaac conheceu Rebeca e ela concebeu. Então, o intuito é de fazer sexo com o homem. Então, veja que a mente desses homens estão corrompidas e querem realmente fazer a prática da homossexualidade. Então, o dono da casa sai, vai ter com eles, é semelhante a Gênesis 19, esse texto, e diz: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais esta loucura. Aqui estão a minha filha virgem e a concubina do homem. Fala-eis sair, humilhai-as a elas, fazei dela o que parecer bem aos vossos olhos, porém a este homem não façais tal loucura. Então, é um caso semelhante a Gênesis 19, onde a filha do homem e a mulher, a concubina do viajante, é oferecida para que os homens abusem dela. O texto bíblico, depois vocês podem ler em casa, tá bom? Vai dizer que esses homens pegaram essa mulher, essa concubina, e abusaram dela a noite todinha. Ao romper da manhã, soltaram ela. Ela veio caminhando até a casa onde ela estava hospedada, só que ela não conseguiu chegar até lá. Um pouco distante, ela cai ajoelhada e ela morre de joelhos. Ela morre de joelhos. Quando o homem daquela cidade vê isso, e o marido da mulher também, então eles pegam aquela mulher e esquartejam ela em várias partes e espalham por todas as cidades de Israel para denunciar o crime desses homens, o abuso deles. A sentença de Deus foi que as outras tribos se reuniram e mataram todos os homens da tribo de Benjamim. A sentença para esse tipo de coisa é a morte, tá bom? Isso é o que a gente encontra. Por que a gente não encontra mais coisas? Porque isso por si só já é suficiente para entendermos que a homossexualidade é pecado, Deus não aprova, e que o juízo de Deus contra tal pecado é a morte. Como foi dito no início deste culto, o salário do pecado é a morte, tá bom? Vamos caminhar que o nosso tempo está indo. Aí, quando a gente pensa nisso, vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós encontramos também três textos que vão falar acerca disso. O primeiro está em Judas. Judas é vizinho lá Apocalipse. Vizinho, o último livro da Bíblia, Judas. Judas só tem um capítulo, tá bom? Então eu não vou dizer capítulo 1, tá certo? Judas, versículo de número 7. O contexto deste versículo vai dizer a respeito dos juízos contra o pecado, que Deus relaciona. Então Deus relaciona o juízo contra os anjos, o juízo contra Sodoma e Gomorra, e o juízo também do dilúvio. Ele vai falar sobre isso também. Então, olha só, no verso 7 ele diz: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, ali vai dizer imoralidade, tá bom? E que, havendo entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Essa expressão na minha Bíblia, tá bom? Seguindo após outra carne, a expressão no grego original tem a ver com aquilo ali, seguindo relações sexuais antinaturais. E como a gente já tinha visto que Sodoma tem a ver com homossexualidade, sexo entre homens, tá bom? Então o texto está sendo claro que
esse tipo de comportamento sofrerá punição, castigo eterno. É isso que o texto fala, tá bom? Em Judas, verso número 7. Um outro texto se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6. Aqui há uma advertência para os que andam na devassidão ou pecando contra Deus. Então o texto vai dizer assim, verso 9: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Aí ele vai dizer, tá bom, outros também que estão incluídos nesse tipo de pecado. Além desse tem ladrão, avarento, idólatra, adúltero, está tudo na mesma condição, tá bom? Aí diz, eles não herdarão o reino de Deus. Não terão vida eterna, não viverão com Deus, porque praticam tais coisas. Aí o termo efeminado significa o homem macio, tá? Homem da mão mole, aquele que se quebra e faz assim, é efeminado. O termo grego é esse, tá bom? O sodomita é aquele que pratica o coito anal. Então, o parceiro homem da relação é sodomita. Agora, sodomita não é só entre homem e homem, também pode ser que aconteça entre homem e mulher. E se o homem faz isso com a mulher, ele também não herdará o reino dos céus. Tá bom? Sodomita pode ser um homem macho que faça relação anal com os outros, e pode ser até com a mulher também. Então, mas é sodomita, também não herda o reino dos céus. Agora, o interessante também nesse texto é que Paulo diz no verso de número 11, não está ali, tá bom? O verso número 11 diz, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Quer dizer que pessoas que eram praticantes disso, se converteram a Cristo e mudaram de vida. Então é possível abandonar, tá bom, a homossexualidade. Eles se converteram, mudaram, abandonaram essa velha prática e passaram a viver do modo digno que o Senhor quer realmente que seja vivido. Isso é o que nós temos aqui, tá bom? E o último texto desta noite é Romanos capítulo 1. Romanos capítulo de número 1, verso 26 e 27. Romanos capítulo 1, verso 26 e 27. Antes de ler o verso 26 e 27, tá bom? Eu vou ler o verso 18 do capítulo 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, o que o texto está dizendo é que Deus manifesta o seu juízo sobre toda a impiedade e perversidade dos homens. E essa perversidade diz respeito em trocar a verdade pela mentira ou pelo engano. Tá bom? E a homossexualidade tem a ver com isso. Deus criou macho e fêmea. E aí quando alguém perverte isso, tá? Ele está sujeito à ira de Deus. Porque Deus, ele não se agrada disso. Deus não aceita isso. Aí o verso 26, por conta desse intuito na mente humana, o Senhor diz, verso 26 e 27, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames,
porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, observem que o texto diz que os homens, eles também se inflamaram mutuamente e deixaram o contato natural da mulher. Quer dizer, que o intuito de Deus é que o homem se relacione com a mulher. E aqui está dizendo que ele mudou isso, o ser humano mudou isso e foi se relacionar com o homem. E por causa disso, eles estão recebendo sobre eles mesmos uma punição, a condenação do Senhor. E aí ele fala que, semelhantemente às mulheres, aqui é onde entra o lesbianismo, porque aqui já estamos no Império Romano, que veio depois do Império Grego, e o Império Grego foi quem mais difundiu a homossexualidade. Tá bom? Aí acontece isso. Aí Paulo agora está tecendo sua tese, atestando que mulheres que fazem isso e homens que fazem isso estão sob o juízo de Deus, sobre a ira de Deus, porque estão pervertendo a verdade de Deus. Tá bom? Então, até aqui foram os textos bíblicos, e meu tempo já só falta 3 minutos, mas deu para entender até aí, louvado seja o Senhor. Pronto, baseado nisso então, o que a gente pode atestar sobre isso? Por que a homossexualidade é errada? Por que errado? Primeiro de tudo, tá bom? Porque é pecado, é uma ofensa a Deus. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, se há uma lei dizendo que não deve ser feito isso, e o homem faz isso, ele está transgredindo a lei, ele está em pecado, ele está ofendendo a Deus. Tá bom? Está ofendendo a Deus. Em segundo lugar, porque é antinatural. Quando Deus formou o homem com toda a genitália masculina, e ele formou a mulher com toda a genitália feminina, ele fez para que os dois pudessem se complementar e se tornar um só. Isso é impossível acontecer homem com homem, mulher com mulher. É contrário à natureza, à própria natureza do indivíduo. Tá bom? É tanto que as pessoas que tendem para isso, a princípio, eles sofrem uma perturbação em seu ser quando se imaginam diferente do sexo que Deus criou e deu a ele. Há um conflito psíquico na mente deles. Tem deles que até eles sentem náuseas, ânsia de vômito, porque estão tentando ir contra a sua própria natureza. Até que chegam outros e aliciam, e ele acaba sendo convencido, e ele cede, e ele vai viver a sua vida pecaminosa. Tá bom? Muitos jovens que entram na universidade, quando chegam na universidade, que sofrem um impacto, eles ficam balançados. A mente deles se perturba. Eles ficam sem dormir algum tempo pensando nisso. O que é que eu sou? Aí se chega um perverso e fica acariciando e aliciando ele, ele acaba cedendo e aí ele acaba admitindo que é diferente do que Deus fez ele ser. Assim também acontece com as mulheres e etc e tal. É por isso que a gente tem muitos jovens entrarem na universidade ainda muito novinho. Eles sofrem uma pressão muito grande sobre isso. Há um mal lá dentro e um pessoal anti-Deus, contra os princípios de Deus, que eles batem pesado, ensinam pesado para que eles assumam o que eles quiserem ser. Se até alguém hoje pensar que é uma galinha, acaba pondo ovo. Misericórdia, né? Mas tem isso, tá bom? E o terceiro é errado, porque só se torna uma só carne quando há relação entre um homem e uma mulher. Isso é dito por Deus em Gênesis, isso é dito por Jesus em Mateus 19. O homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher e se torna uma só carne. Só há uma só carne nisso.
Isso é tão certo que até quando o homem ele mantém relação com a meretriz, Paulo diz que quando ele tem relação com a meretriz, ele se torna uma só carne com ela. Então, é só homem e mulher que isso é possível. Não se pode ser uma só carne, homem com homem, ou mulher com mulher. Tá bom? Aí sabemos que devido ao pecado e à perversidade da mente humana, se arruma todo tipo de artifício e de objeto para tentar fazer com que a mulher seja homem e o homem seja mulher. Mas não resolve. No fundo eles ficam frustrados. Porque além do aspecto físico, existe o aspecto emocional, psíquico e espiritual que Deus colocou sobre homem e sobre mulher. E ninguém pode tirar isso não. Tá bom? E também quebra o desígnio de procriar. Você já imaginou numa sociedade homossexual? Se tivesse uma cidade homossexual, não havia procriação. Porque só se procria homem e mulher. Então, se eles quiserem viver isolados dos outros, e os homossexuais fossem tudo para um lugar para viver lá, eles ficavam velhos, iam morrer e ia se acabar. Porque não tem como procriar. Só se procria homem e mulher. Não há procriação homem com homem, nem mulher com mulher. Tá bom? E também porque é uma forma de idolatria. Essa questão de idolatria é o que o texto de Romanos diz no verso 19, que eles abandonaram Deus e se fizeram para si deuses. E o maior Deus que um ser humano faz para si é Ele mesmo. Tá bom? É a forma de idolatria que está ganhando o mundo nos tempos de hoje. Nós vimos muitas imagens de muitos deuses, mas esses deuses foram ficando para trás. Ninguém mais quer acreditar num homem com cabeça de elefante e 7 braços, 6 braços. Não. O principal Deus agora é o próprio ser humano. Ele sim, Deus, ele coloca no lugar do topo da sua vida e ele idolatra ele mesmo, e por isso ele diz que pode fazer o que bem entender para ter a maior alegria de sua vida. Isto é que faz com que ele venha perverter a si mesmo e cometer pecado diante de Deus, não é? Aí o que a gente pode ter como lição e cuidado para nós? Que aqui termina isso, e minha hora também já passou. Hoje em dia, nossos filhos têm contato direto com a homossexualidade, diante dos olhos deles. As escolas estão cheias de adolescentes que estão se relacionando, homem com homem, mulher com mulher. Estão abarrotadas. Então, convém aos pais sentarem com seus filhos, instruírem a eles, conversarem com eles, para que eles não achem isso normal. E também não venham sofrer assédio. Porque pode ser, tá bom, que seu filho seja bonitinho, e um homossexual se apaixone por ele, e começa a dar presentinho a ele. Um chiclete, uma balinha, um chocolate, depois fica chegando perto, e fica alisando, e fica dizendo, eu gosto de tu, eu sonhei contigo. Isso balança o coração dele. E ele pode começar a se apaixonar, misericórdia. Isso pode também acontecer com as meninas, tá bom? E existe o outro lado é a questão da rejeição. Quando eles são rejeitados na turma, então eles precisam encontrar uma maneira de serem aceitos. Então, às vezes, tá bom? Eles mudam o padrão deles para serem aceitos pelos outros. Então, comecem a observar seus filhos. Fiquem atentos ao comportamento deles. Olha como eles se vestem. Quando é lesbianismo, a menina vai querer se vestir como menino. Então vai querer um tênis diferente, a calça meio afogada demais, vai botar a roupa meio entramelada e vai querer ser como se fosse assim, uma revolucionária.
Entendeu? Ela não vai querer ser uma menina feminina. Ela vai querer ser um macho. Fique de olho. Porque o inimigo é sagaz, ele pode laçar o coração dos filhos. E a gente precisa combater contra isso. Já os meninos querem um negócio mais apertadinho. Uma roupinha colorida, cor de rosa. Vocês tomem cuidado com isso. Tá bom? Senão vai... Não, isso é coisa de legalista, coisa e tal. Seguro morreu de velho. E a gente precisa vigiar. Tá bom? É lamentável nós encontrarmos relatos de filhos de crentes que andam na homossexualidade. É triste. E eu conheço família de pastor que tem essa realidade. E é muito triste. Tá bom? É triste demais. Demais mesmo. Então, vamos ficar de olho, vamos olhar as conversas que eles têm. E olha, irmãos, que eles ocultam as conversas, tá bom? Não existe somente o WhatsApp, existem vários outros tipos de aplicativos que eles conversam, trocam coisas, informações e etc. Existe, além do WhatsApp, Telegram, existe outros e outros e outros que você nem imagina. Eles conseguem driblar a gente assim, ligeirinho. Então, preste atenção. Cuidado com seu filho. Não deixe ele isolado muito tempo. Esclareça a verdade. Chame a atenção dele. E diga para o menino, seja homem. E para a menina, seja mulher. Para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Eu quero só avisar, sexta-feira, 6 da manhã, nós temos consagração aqui na igreja, tá bom? 6 às 7 da manhã. Domingo, 9 da manhã, aliás, sábado, não, é no outro ainda, Domingo, 9 da manhã, nossa escola bíblica, às 9 horas, domingo, escola bíblica às 9 horas, e à noite, nosso culto de louvor e adoração às 18 horas, tá bom? Às 18 horas. Aí, dia 17, é que é o nosso encontro da família, às 19h30, é um culto que a gente faz no sábado aqui para ensinar os irmãos, os pais, as mães, os homens, as mulheres, os adolescentes, jovens e crianças também. Então vocês já estão convidados em nome de Jesus. Vamos orar, glória a Deus. Maravilhoso Senhor, obrigado por esta noite, Senhor, e pela instrução que o Senhor trouxe ao nosso coração. E o Senhor, ó Deus, possa, Pai, nos ajudar a orientar, Deus, nossos filhos, adolescentes e jovens, Senhor, que precisam conhecer Tua verdade, Senhor, para não caírem em transgressão e pecado, e sofrerem o juízo do Senhor. Ó Deus, nos ajude. E eu te peço a Tua misericórdia sobre jovens e adolescentes que já estão enveredados por esse tipo de comportamento, Senhor. Que o Senhor possa resgatá-los, livrá-los e conduzi-los, ó Deus, ante a Tua presença, sobre a Tua palavra. Pai, abençoa também a nossa volta para casa, nos dá uma noite de sono reparador, abençoa o restante da semana de meus irmãos, e nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, sejam derramadas sobre todos, desde agora e para todo sempre. Quem concorda diga amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.